Meu amigo, minha amiga, bem-vindo a mais uma aula de literatura brasileira do pré-calouro, o pré-vestibular da UEA. O tema da aula de hoje é Galvez, Imperador do Acre, a obra mais admirada, mais lida do Márcio Souza, famoso autor da nossa literatura e famoso autor da literatura amazônica. Preparado, então? Vamos conhecer detalhes importantes sobre a vida do Márcio Souza, o autor de Galvez, Imperador do Acre. Ele nasceu em Manaus, no Amazonas, e ele acha que a tendência para a literatura, ou a paixão pela literatura, nasceu com o próprio pai, que trabalhava em gráfica, trabalhava na edição de livros. Naturalmente, isso contaminou o autor. A base cultural ele atribui à leitura que fazia na biblioteca da avó. Ele próprio lamenta que só conheceu de verdade ou em profundidade a avó depois que ela morreu. Naturalmente, ainda adolescente, o Márcio ficou em dúvida se viraria cineasta. Ele acha até que na época os jovens que estavam envolvidos com literatura e de certo modo com cinema, tinham todos eles o sonho de ser cineasta, ou então se ele enveredava pelos caminhos da literatura. E sabe quem fez esse divisor? Foi quando ele dirigiu o filme A Selva. Aí ele tomou a decisão final de ser escritor e não cineasta. Olha, com 14 anos de idade, o Márcio já escrevia artigos críticos sobre cinema, uma prova de que na época da adolescência ele estava mais voltado para o cinema do que propriamente para a literatura. Com 19 anos, ele então coordena as edições do governo do estado do Amazonas. Com 20 anos de idade, ele foi embora para São Paulo fazer ciências sociais na USP. Com 23 anos, ele então foi vítima de perseguição pela ditadura militar, teve que abandonar os estudos, até abandonar São Paulo e, naturalmente, empreender viajou por vários países para, depois de tudo isso, voltar a Manaus e, naturalmente, amadurecer a sua carreira literária. Tranquilo? Uma história curiosa na vida do Márcio Souza, quem narra isso é o próprio autor, foi a tentativa de cineasta de transformar o livro-romance A Selva, de Ferreira de Castro, da literatura portuguesa em filme. Naturalmente, o Ferreira de Castro era muito exigente com relação à transformação do livro em filme. Várias empresas norte-americanas compraram os direitos para que o livro virasse filme, mas nunca conseguiram um acordo à altura com o próprio autor. E aí não é que um camarada aqui do Brasil conseguiu esses direitos e não se sabe bem o que aconteceu, que o Ferreira não ligou muito, confiou no camarada e o filme foi feito naturalmente sob a direção do Márcio Souza. Depois o Márcio Souza soube, claro que ele não viu, mas ele soube que lá em Portugal o Ferreira de Castro viu o filme. E o próprio Márcio Souza considera que o filme era uma tragédia. Era tão ruim que quando Ferreira de Castro viu, alguns dias depois morreu. Aí o Márcio brinca achando que talvez a morte do Ferreira de Castro tenha sido por conta do filme dirigido pelo Márcio Souza. Essa foi a gota d'água. Daí em diante, então, ele disse: escreva o roteiro, escreva o romance que pode virar filme. Mas eu próprio dirigir, ir para trás das câmaras e fazer o filme, estou fora. Foi assim que a literatura ganhou o escritor Márcio Souza. Tranquilo? Olha, depois que o Márcio Souza, perseguido pela ditadura, teve que abandonar a faculdade, e teve que abandonar o estado de São Paulo, ele pensou: vou conhecer o mundo para depois pensar direito na vida. E aí que ele foi para Nova York, foi também para Paris, foi para Londres, para Amsterdã, Bogotá e para Lima. Aí depois de todo esse passeio por vários países, ele disse: agora é hora de voltar para Manaus e, naturalmente, produzir o meu primeiro livro, a minha estreia de verdade na literatura.
Depois das viagens, ele voltou para Manaus e se envolveu com o teatro, o famoso Teatro Experimental do SESC. Claro, né, também ocupou cargo público, foi diretor de planejamento da Fundação Cultural do Amazonas. Isso aconteceu em 1976, que é exatamente a data de estreia na literatura brasileira. E olha, não podia ser estreia de maior sucesso. Com 30 anos de idade, depois de toda aquela experiência, né, de ter viajado, né, pelo exterior, de ter ido para a faculdade de São Paulo e de ter sido perseguido pela ditadura, sem contar, é claro, né, o fracasso do filme A Selva, ele, com o pé direito, como se diz, publicou o livro Galvez, o Imperador do Acre. Olha, a fama e o dinheiro vieram quase na mesma proporção, né? Para você ter uma ideia, ele tornou-se escritor profissional, aquele camarada que não precisava fazer mais nada e nem ocupar cargo público para viver bem. Seria o sonho de qualquer escritor. E é claro, né, que quando o livro apareceu na lista dos mais vendidos, na revista Veja, né, e no Estadão, ele foi até o patrão e pediu a conta. Na época ele trabalhava com publicidade e até jurou que nunca mais faria outra coisa na vida, somente escrever e preocupar-se com livros. Tranquilo? Vamos conhecer quais são as influências literárias do Márcio Souza, aqueles autores que terminaram influenciando na composição da sua obra. Claro que é o próprio autor que confessa que sofreu influência do Manuel Antônio de Almeida, o autor de Memórias de um Sargento de Milícias. Tudo leva a crer que, por conta do livro Memórias de um Sargento de Milícias, o famoso herói pícaro que nos apresenta a malandragem carioca, o Márcio Souza resolveu escrever o Galvez, Imperador do Acre. Naturalmente, também influência do Machado de Assis, principalmente da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não o Machado de Assis romântico, a primeira fase do autor, mas o Machado de Assis realista, o autor de Dom Casmurro, Quincas Borba e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Outra influência direta é do Lima Barreto, com o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. E por último, a influência mais marcante, principalmente com relação à linguagem, é do Oswaldo de Andrade. Claro que o movimento antropofágico, fundado e liderado pelo Oswaldo de Andrade, depois da Semana de Arte Moderna, é o movimento que pregava aquela linguagem telegráfica, aquela linguagem cinematográfica, que é exatamente a linguagem adotada pelo Márcio Souza no livro Galvez, Imperador do Acre. E se pensarmos numa obra do Oswaldo de Andrade, dá para sentir a influência de Memórias Sentimentais de João Miramar sobre a obra Galvez. Tranquilo? Agora, vamos pensar nos livros de sucesso do Márcio Souza. É uma lista bem grande, está em qualquer página da internet, você pode consultá-la. Mas vamos chamar a atenção para a obra máxima, que é o Galvez, Imperador do Acre, para a Operação Silêncio, Mar de Maria, que foi adaptado para a televisão, A Ordem do Dia e O Brasileiro Voador. Isso para você ficar apenas com os romances famosos do Márcio Souza. Não enumerei aí nem obras de crítica, né, de crítica literária ou mesmo de crítica em relação à região amazônica e, naturalmente, não enumerei as peças teatrais do autor, porque o foco para você que vai enfrentar a prova de vestibular, naturalmente, a obra Galvez, Imperador do Acre. Tranquilo? E vamos começar o ritual de conhecer em profundidade a obra Galvez, Imperador do Acre. Preparado? Primeiro entenda, não há uma divisão oficial, mas lendo o livro, analisando-o, é possível dividi-lo em 4 partes. De novo, não é uma divisão do autor, é uma divisão nossa para você entender melhor a estrutura do romance. A primeira parte é uma parte que vai de novembro de 1897 a novembro de 1898. É o espaço de um ano e o cenário dessa primeira parte é Belém do Pará. É ali que o camarada estava do Rio de Janeiro, né? O Galvez, que é o herói da história, foi embora para Belém do Pará e ali começa a nascer a história de tornar o Acre independente. A segunda parte não tem data, mas tem cenário. É em pleno Rio Amazonas. É a viagem, né, que o autor empreendeu
de Belém do Pará em direção a Manaus. A terceira parte vai de março até junho de 1899, aí o cenário é Manaus. É aqui que os últimos preparativos são feitos para que o Galvez, comandando uma equipe muito esdrúxula, vá até o Acre tornar o território independente. E a quarta e última parte é só o mês de dezembro de 1899, quando aconteceu o episódio de verdade da libertação do Acre e logo depois da retomada do Acre por outras pessoas. O cenário, então, é o próprio Império do Acre. Tranquilo? Vamos a mais detalhes técnicos da obra Galvez, Imperador do Acre. Já pensou na quantidade de capítulos? Olha a quantidade, 270 capítulos, todos curtos, alguns curtíssimos e todos eles intitulados. Sabe que por conta dessa quantidade de capítulos, dá para pensar no romance de folhetim. Você lembra de Memórias de um Sargento de Milícias? A técnica era mais ou menos essa, mas no caso do Márcio, em vez de pensar no romance de folhetim, eu acho que ele pensou em cenas de um filme. Daí a quantidade de cenas em que a obra é dividida. Acho que até em vez de quantidade de capítulos, se você mudar para a quantidade de cenas, fica melhor. E qual é a classificação do romance? Primeiro, vem a vontade de classificá-lo de romance histórico. Por quê? Porque ele aproveita um episódio da história do Brasil, que é a anexação pelo Brasil do território do Acre, e naturalmente conta uma história em cima disso aí. Mas olhe, acho melhor que você pense em crônicas de humor, ou se continuar com o nome de romance, um romance picaresco, como foi o romance do Manuel Antônio de Almeida, O Memória de um Sargento de Milícias. Naturalmente o autor vai misturar episódios da história, portanto episódios reais, com cenas de riso escancarado e de deboche. Porque não é apenas o humor que interessa ao Márcio Souza, mas um certo deboche em relação aos atos oficiais praticados aqui no Norte na época desse episódio da anexação do Acre pelo Brasil. Portanto, você está diante de um livro que merece tanto a classificação de romance histórico quanto a classificação de crônicas de humor ou de romance picaresco. Tranquilo? Olha, uma das preocupações fundamentais de quem lê obra da literatura e vai analisá-la ou vai ser submetido à prova, como é o seu caso, é a narrativa, o famoso foco narrativo. No caso do Galvez, tem uma novidade. É narrado na primeira pessoa, mas por dois narradores. Como é que pode isso? É que o primeiro narrador, ou narrador principal, é o próprio Galvez, é a própria personagem, daí narrado na primeira pessoa. Mas sabe que o autor criou inteligentemente um narrador chamado de censor. É aquele que tenta colocar a narrativa do Galvez do ponto de vista da realidade ou do ponto de vista da história. Porque o Galvez, como todo bom narrador, ele tende a exagerar o que conta e, principalmente, tende a exagerar os seus próprios feitos. Aí o narrador censor entra para chamar o camarada à realidade. Bem criativo e ficou diferente. Qual é a linguagem que o autor adota no Galvez, Imperador do Acre? Naturalmente, a linguagem cinematográfica. E é fruto da influência do Oswaldo de Andrade, naturalmente, da época do Manifesto da Antropofagia, ali logo depois da Semana de Arte Moderna. Agora, não dá para negar que é uma linguagem no formato de paródia. Por quê? Porque o autor vai parodiar, satirizar, naturalmente, tanto os episódios da história e até fazer humor com outros autores e com outras histórias da literatura. Tranquilo, então? Mais uma preocupação com quem vai enfrentar a prova de vestibular em cima da obra Galvez, Imperador do Acre. É o tempo. Como é que é isso? Olhe, o tempo é uma mistura cronológica. Como é que é isso? A obra faz recuos bem bruscos ao passado e depois volta ao presente. Sabe que aquele narrador censor se encarrega de vez em quando de fazer essa ponte entre o passado e o presente. Aliás, não é só passado e presente. O autor termina fazendo uma bagunça bem interessante, mas bem gostosa também, porque você está no presente
aí de repente volta ao passado da personagem, que é o passado do próprio Galvez, e depois dá um salto para o futuro. Tudo feito de propósito para que a obra ganhasse aquele aspecto de cinema ou de roteiro cinematográfico que era realmente o sonho do autor. Agora, qual é a escola literária? Está dentro de qual movimento da literatura o Galvez, Imperador do Acre? Naturalmente, do modernismo ou da literatura contemporânea. E aí dentro da terceira geração. Você lembra? É a geração modernista que nasceu em 45 e dura até hoje, porque não houve ainda uma divisão oficial. E ainda, logo depois da Semana de Arte Moderna, o movimento da antropofagia, fundado pelo Oswaldo de Andrade, vai ter uma influência bem decisória na obra do Márcio Souza. Porque a intenção de Galvez, Imperador do Acre, é tirar aquele aspecto oficial, aquele aspecto sacralizado e, naturalmente, transformar tudo em paródia ou transformar tudo em humor. Tranquilo? Um dos aspectos marcantes na obra Galvez, Imperador do Acre, é o recurso chamado intertextualidade. Em que isso consiste? Naturalmente, em pegar texto de procedências bem variadas e adaptá-los para o seu livro. Não é cópia, não é plágio, não tem nada a ver, mas é fazer referência tanto a autores da literatura brasileira, autores da literatura mundial e até a personagem da história na hora de compor o seu livro. Por exemplo, dentro da literatura mundial, em determinado momento, ele faz referência ao escritor Júlio Verne e ao livro Volta ao Mundo em 80 Dias. Em outro episódio do Galvez, ele faz referência ao Jonathan Swift e as famosas viagens de Gulliver que você conhece talvez do cinema. E também faz referência ao Daniel Defoe, que é autor do Robinson Crusoe, outra obra famosa da literatura mundial. Mas, como eu disse, não é apenas isso, é só uma amostra para você, porque ele também vai se valer, por exemplo, daquele episódio da Revolução Francesa, né? A queda da Bastilha, ele vai se valer disso também na hora de falar da derrota, né, do Galvez, lá depois que conquistou o Acre e o perdeu. E ainda vai fazer referência a Joana d'Arc. Tanto é que uma das heroínas chama-se Joana e ele faz um paralelo entre a vida da heroína histórica, Joana d'Arc, e a própria Joana que participa do enredo de Galvez, Imperador do Acre. Tranquilo? O livro Galvez, Imperador do Acre, não tem um cenário, tem muitos. Mas o que interessa para você que vai enfrentar a prova de vestibular é lembrar que parte da história se passa em Belém do Pará. Mas olha que o camarada, para chegar a Belém, estava no Rio de Janeiro. E para chegar ao Rio de Janeiro, estava em Roma, estava na Itália. Portanto, você tem um cenário bem variado dentro do livro. Mas foi em Belém do Pará, naquele período de novembro de 1897 a novembro de 1898, aquele período de um ano que já disse para você, naquela questão do tempo, ali o Galvez conheceu pessoas e começou a arquitetar a ida em direção ao Acre. Tem aquele período em Manaus, que é de março a junho de 1899, onde todos os detalhes são ajustados, onde a grana é conseguida, onde o grupo é formado e daí então eles partem em direção ao território do Acre. E tem aquele período curtíssimo, que é só dezembro de 1899, em que o Galvez conquistou e, ao mesmo tempo, perdeu o território do Acre. Mas não esqueça que o Galvez não é de origem brasileira, é de origem espanhola, portanto, o livro dá saltos bem interessantes, ao mesmo tempo que o camarada está em Belém do Pará, mas ele lembra um episódio que aconteceu com ele lá na infância, lá na Espanha. Portanto, o cenário do livro é bastante eclético, bastante variado. Tranquilo? E claro, para você que vai enfrentar provas sobre o livro Galvez, Imperador do Acre, naturalmente tem que conhecer as particularidades de cada uma das personagens importantes. São muitas. Mas vamos chamar a atenção primeiro, de modo geral, para características que não é de uma, mas de todas. Por exemplo, elas são planas, são lineares, são caricaturais. Já entendeu o que isso significa?
significa que o autor não tem aquela preocupação com os aspectos psicológicos. Significa que ele vai valorizar mais o lado de fora do que o lado de dentro. Significa ainda que, no caso do Galvez, o que mais interessa ao autor são as atitudes quixotescas, aquelas que provocam humor ou aquelas que são bem fora da vida normal. E ainda uma certa depreciação de autores da literatura brasileira, como é o caso de Euclides da Cunha, que aparece no livro como legítimo representante do parnasianismo, simbolizando ali que o Euclides é do passado e não do presente. E ainda uma sátira ao Coelho Neto, um autor do pré-modernismo, que foi muito querido, muito lido, muito aplaudido, mas como não tinha tanto talento literário, o tempo passou a deixá-lo de escanteio e hoje ele nem aparece mais em prova de vestibulares. Tranquilo? E agora você vai conhecer o herói do livro, o Luís Galvez. Claro que ele é um aventureiro espanhol, né, e é o herói oportunista. Você pode encontrar no dia da prova o nome de herói pícaro, também vai valer. Pode ser também o herói aventureiro, já vi muito isso em livro de literatura. Mas que ele é aventureiro e que ele é oportunista também o herói aventureiro oportunista vai dar certo para ele. Naturalmente, ele tem personalidade extrovertida, não é um herói normal, não tem a diferença entre bem e mal. Ele, ao mesmo tempo que é o herói, pode até ser confundido também com o bandido da história. E ele tem o descomprometimento em acatar valores morais convencionais. Sabe aquele camarada que, em vez de acatar os valores morais da sociedade ou os valores políticos, ele terminava satirizando-os, porque o caráter dele é realmente muito instável, muito extrovertido. E é claro, ele está na linha dos malandros famosos da literatura, que pode ser comparado a mais três. Ao Leonardo, que você já conhece, de Memória de um Sargento de Milícias, né? O livro que é também leitura obrigatória para a prova da UEA, mas pode ser comparado a Macunaíma, o famoso herói criado pelo Mário de Andrade, ali na primeira fase do modernismo. E tem um herói, que eu não sei se você conhece, chamado Geraldo Viramundo, que é do grande Mentecapto. O autor é o saudoso Fernando Sabino. E daria para comparar com outro herói que também na literatura ganhou fama de malandro. É o Vadinho de Dona Flor e seus dois maridos, criado pelo Jorge Amado. Portanto, na hora de olhar para o Galvez, pense nessas comparações que acabamos de fazer para ficar com uma imagem. A imagem do malandro, do aventureiro oportunista, que isso é que foi de verdade o Galvez dentro da história do Márcio Souza. Tranquilo? O que o livro Galvez tem, e tem muitas, são mulheres, porque o Galvez era aquele herói aventureiro que se considerava irresistível. Ele era Dom Juan, ele era metido a conquistar todas as mulheres que atravessavam seu caminho. E a primeira delas foi a Paula Mudejar. Acredite, lá na Espanha ele chegou a ficar noivo da Paula, marcou casamento e tudo, mas terminou envolvido com uma duquesa, e foi esse caso de amor com a duquesa, antes do casamento com a Paula, que acabou de vez com o romance entre os dois, e naturalmente levou a Paula a tentar o suicídio. O autor, ironicamente, diz que ela bebeu 3 litros de vinho tentando morrer. É aí que o livro é burlesco, é aí que o livro é satírico. Por quê? Na verdade, quem bebe 3 litros de vinho, acho que vai ficar bem bêbado, mas morrer, dificilmente. Quer ver uma outra mulher que tem importância dentro do livro Galvez, Imperador do Acre? É a Joana, que ele até traça um paralelo com Joana d'Arc, lá da Revolução Francesa. Ex-freira, noiva de Cristo, né? Acredite, alusão a Joana d'Arc, e ela se torna amante de Galvez dentro de um vapor na viagem para Manaus. Então imagine uma mulher que era ex-freira e era tida pela igreja e por todos que a rodeavam como noiva de Cristo, simplesmente envolveu-se com o Galvez, foi flagrado em cena amorosa dentro do vapor, ela ficou presa no navio e ele foi abandonado para enfrentar a selva, para enfrentar animais ferozes,
porque foi considerado inimigo da igreja e naturalmente inimigo dos bons costumes. Olhe, a Joana depois vem para Manaus, engaja-se no movimento que vai tentar tornar o Acre independente e morre. E acreditem como? Como revolucionária que era de verdade, de arma na mão, defendendo o império conquistado pelo próprio Galvez. Portanto, está aí uma história meio triste que termina em tragédia e o paralelo entre a vida da Joana, criada pelo Márcio Souza, e a Joana da história geral, da história mundial, a Joana d'Arc da Revolução Francesa. Tranquilo? Vamos ver se você já entendeu a história de Galvez, imperador do Acre. Vamos às aplicações? Olha a primeira delas. Sobre Galvez, imperador do Acre, assinale a afirmativa errada. Quando você lê a letra A, é um romance histórico, é verdade, que valoriza os acontecimentos narrando-os sem distorções, é o erro. Lembre que é um romance histórico, sim, pode merecer essa classificação. Mas como é que o narrador se comporta diante dos acontecimentos históricos? Ele se comporta de maneira a distorcê-los, a alterá-los e principalmente transformá-los em cenas de humor. Olha, a letra B de bola diz que a obra vale-se da intertextualidade, e isso você viu que é verdade, porque ele aproveita textos não só da nossa literatura, mas até da literatura estrangeira e também da história, e incorpora isso livremente na sua narrativa. A letra C diz que Márcio Souza, valendo-se de um episódio da história do Brasil, a anexação do território do Acre pelo Brasil no fim do século XIX, desenvolve uma narrativa inovadora. Isso é normal, está perfeito. A letra D diz que a narrativa é marcada pela presença de elementos estilísticos de cunho cômico. Outra letra verdadeira. E a letra E que o próprio protagonista da trama discorre sobre suas ações e circunstâncias. Perfeito, porque a obra é narrada na primeira pessoa. Você lembra que são dois narradores? Um é o próprio Galvez e o outro é o narrador censor, que vai ajustando a narrativa do Galvez de vez em quando ele exagera. Tranquilo? E agora uma questão para ver se você entendeu a questão da narrativa no livro Galvez, Imperador do Acre. Olha a proposta. No plano narrativo, letra A diz que ele é narrado na terceira pessoa. Você sabe que não é. Letra B, que ele tem narrador onisciente. Também não tem, porque o narrador é a própria personagem. Letra C, que ele tem dois narradores, ambos na primeira pessoa. É a resposta. Letra D, que ele é totalmente narrado pelo herói, só não é totalmente narrado pelo herói por conta do narrador censor que você já conhece. E a letra E, que é ora narrado pelo autor, ora pelo herói. Não tem a narração do autor. A narração são de dois camaradas que estão no livro, um é o herói e o outro não participa como personagem, mas é primeira pessoa, é o narrador censor, com o qual você já se habituou. Tranquilo? Vamos pensar que eles podem cobrar as figuras de linguagem mais presentes na obra Galvez, Imperador do Acre. Duas. Quais são elas? Naturalmente, a intertextualidade e a ironia, como você está lendo na letra A. Não é que as outras figuras não existam, mas nós estamos falando daquelas duas figuras que caracterizam toda a narrativa do Márcio Souza. Naturalmente, aproveitar textos de outras obras ou fazer menção a textos tanto da história quanto da literatura e, claro, desde o princípio até o fim, a obra é marcada pela ironia. Tranquilo? Portanto, letra A. Meu amigo, minha amiga, quero agradecer muito a sua presença na aula de hoje e você está no ambiente certo, fazendo a coisa certa, que é lendo, interpretando e, naturalmente, inteirando-se de conteúdos que, com certeza, vão fazer parte da sua prova de vestibular. Até a próxima!